E o Flamengo será finalista do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Nesse domingo, vitória por 3-1 contra o Vasco. O placar foi mais exagerado do que a partida de fato. Representou o vídeo de hoje do canal do Nicola, traz detalhes sobre essa decisão e fala também sobre o Campeonato Paulista. O Palmeiras é o primeiro time garantido na decisão. Vitória por 1-0. Jogo mais ou menos contra o Ituano. Na tarde desse domingo, o Verdão super favorito, seja contra quem for o adversário. Já em Minas Gerais, freguesia total, 7ª vitória seguida do América contra o Cruzeiro, placar agregado de 4-1 a favor do Coelho, em cima da Raposa, com Paulo Pesolano balançando. Esses são os grandes destaques desse vídeo. Bora começar falando a respeito do Palmeiras. Não, antes deixa eu começar falando sobre futebol no Rio Grande do Sul. A gente teve, nesse domingo, a primeira partida semifinal entre Ipiranga e Grêmio. O Grêmio abre o placar com 1-0, com o Soares, cria inúmeras oportunidades. Soares bate um pênalti, desperdiça, já são 2 cobranças perdidas na atual temporada. O placar natural desse primeiro tempo seria de um Grêmio 2-0, talvez até 3-0. Veio a segunda etapa e o Eric, em 2 cobranças de pênalti, garantiu a virada do Ipiranga. O gol, inclusive, o gol final, que garantiu a vitória por 2-1, marcado já nos acréscimos com a ajuda do VAR. Dessa maneira, o time de Erechim vai a Porto Alegre na próxima semana, jogando por um empate para passar a grande decisão. Seria uma baita surpresa. Vale a lembrança de que o Ipiranga, durante a semana, eliminou o Red Bull Bragantino em casa na Copa do Brasil. O time tem jogado muito bem. É bem verdade que muitas vezes pega um pouco mais sorte. É o recordista de cartões amarelos e vermelhos no Campeonato Gaúcho, mas bem a seu estilo tem conseguido progressos importantes. O Grêmio, aquele que menos sofre faltas, perdeu pela primeira vez na atual temporada em 2023. Que hora para perder, hein? Bem na hora do mata-mata. Continuo achando que o Grêmio é bem favorito para passar a grande decisão. Na outra semifinal, Caxias e Internacional. Bora falar sobre o futebol paulista. Nesse domingo conhecemos o primeiro finalista. Palmeiras venceu o Ituano por 1-0, o único gol da partida marcado pelo Murilo aos 26 do segundo tempo. Mais uma vez na bola parada para que o Palmeiras se salvasse. Verdão não fez um grande primeiro tempo, embora o Jefferson Paulino já tivesse sido o grande nome dos 45 minutos iniciais. A pressão prosseguiu, o Palmeiras quase não foi incomodado durante toda a partida, o Everton foi praticamente uma figura decorativa. E numa bola parada, numa falta boba, cometida pelo lateral esquerdo no Dudu, praticamente na linha de escanteio, veio a bola parada, bagunça no segundo pau, a bola se oferece no primeiro pau para o Murilo, que enfia para dentro do gol, assegura a classificação sem a necessidade de pênaltis e coloca o Palmeiras em mais uma decisão. Palmeiras que agora aguarda o vencedor do confronto entre Água Santa e Red Bull Bragantino. Os times se enfrentam nessa segunda-feira na Vila Belmiro, porque na Vila Belmiro o Distrital de Inamar, o estádio do Água Santa, não tem iluminação e o jogo vai acontecer à noite. Palmeiras, seja contra quem for, é o favorito e vai ter a oportunidade de decidir em casa. Esse trunfo se dá porque o Palmeiras fez a melhor campanha ao longo da competição. As 2 eliminatórias vencidas pelo Palmeiras no Paulistão, ambas com vitórias por 1-0. O Palmeiras não sobrou em nenhum dos jogos, mas foi bem pouco ameaçado. Estava acompanhando a entrevista coletiva do Abel Ferreira. O Abel festejou a classificação, encheu a bola do Zé Rafael jogando como camisa 5. Falou que, ainda que tenha perdido o Tabata por mais tempo, o Tabata saiu sentindo uma lesão muscular. Não é uma preocupação para ele, porque ele tem vários jogadores para essa função de lado de campo. Queria chamar atenção também para o fato de o Hendrick, pela segunda partida consecutiva, nem sequer sair do banco de reservas. Tinha atuado contra o Guarani nos 2 jogos seguintes contra São Bernardo e agora contra o Ituano, acabou não sendo aproveitado. Já o Ituano, que conseguiu 2 classificações muito impressionantes contra o Corinthians nas quartas de final do Paulistão e contra o Ceará na Copa do Brasil, ambas em pênaltis. Tentou levar o jogo para a decisão nos pênaltis, não conseguiu e vai terminar o campeonato com o 4º lugar, bastante honroso, time que até outro dia era super ameaçado de rebaixamento. Bora falar agora sobre o futebol mineiro. O América vai fazer a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético. E mais uma vez, nesse domingo, vitória contra o Cruzeiro. São 7 vitórias consecutivas, uma freguesia poucas vezes vista na história dos confrontos. Com direito, inclusive, ao Pesolano balançando. Daqui a pouco eu falo sobre o Pesolano. Antes, só para contar um pouquinho da história do jogo. Importante. 4-1 no placar agregado a favor do América. O Coelho havia vencido por 2-0 em Sete Lagoas na semana passada. Agora 2-1. Essa vitória é mais apertada do que a da semana passada. Placar agregado de 4-1. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Aloysio Boi Bandido aos 32 do primeiro tempo. O Boi Bandido bateu uma falta. Achei que o Rafael Cabral foi mal para a bola. Não conseguiu evitar que ela entrasse.
No segundo tempo, aos 33 da etapa final, com direito à intervenção do árbitro de vídeo, que precisou checar se houve impedimento ou não, o Oliveira acabou tendo seu gol confirmado. Era o gol que colocava o Cruzeiro em empate 1-1. Chance de classificação dependia ainda de mais 3 gols, algo improvável, mas o Cruzeiro pelo menos conseguiria evitar a derrota. Só que aos 44 do segundo tempo, o Ale aproveitou um bate-rebate e marcou o gol de mais uma vitória do Coelho. O América chega forte, grande e imponente para a decisão contra o Atlético Mineiro. O Coelho tem feito uma temporada muito bacana. Por exemplo, foram 3 vitórias contra o Cruzeiro, as 2 agora e uma na fase de grupos. No jogo contra o Galo, empate, num jogo em que o Coelho foi melhor do que seu adversário. Então, não ouse dizer que o Galo é super favorito. Eu acho que dá para dizer que o Atlético é favorito na grande decisão, até porque é muito mais investimento, muito mais qualidade. Mas esse time do América é extremamente certo, chato, bem treinado, entrosado, sabe o que quer, com jogadores de velocidade, com jogadores mais experientes, enfim, uma mescla bem legal. Elogiar e enaltecer o ótimo trabalho de Wagner Mancini como técnico, de Marco Salum, o homem forte do futebol do América. Quero falar sobre outro lado, sobre o Cruzeiro e o Paulo Pesolano. Pesolano, no fim da temporada passada, teve várias propostas para deixar o clube. Time bem, campeão da Série B, enfim, colocando de volta a Raposa na primeira divisão. Naquele momento, com algum desgaste com atletas, até porque ele cobra demais os jogadores, nem se tinha clima para que ele saísse do clube. E o Ronaldo Fenômeno, inclusive, deu direito a um aumento salarial para que ele ficasse. Nesse momento, o Pesolano tem ofertas do exterior, também da Europa. E a relação com os atletas, que já era relativamente desgastada por conta de todas as cobranças, ele cobra muito no dia a dia de treinos, o cara precisa se dedicar demais, isso agora no momento de derrota acaba pesando. O Cruzeiro, que não conseguiu fazer um bom campeonato mineiro, foi uma presa fácil para o América e amarga agora essa sequência de 7 derrotas seguidas para o grande rival. O próximo técnico, se o Pesolano sair, isso ninguém sabe. Ninguém, inclusive no Cruzeiro, confirma a possibilidade de o Pesolano sair. Vou ficar de olho nessa história para tentar contar para vocês. Beleza? Bora falar agora sobre a final do Campeonato Carioca, nada novo. Pelo 4º ano seguido, teremos Flamengo e Fluminense. O Fluminense havia garantido a classificação com 7-0 contra o Volta Redonda, sem tomar conhecimento do adversário no sábado. Nesse domingo, o Flamengo voltou a vencer o Vasco. Tinha vencido por 2-1 na segunda-feira, venceu por 3-1 nesse domingo. Placar agregado de 5-2 e pelo 4º ano seguido, teremos Flamengo e Fluminense. Na temporada passada deu Fluminense. O Abel Braga era o técnico do Flu, campeão carioca. Flamengo e Fluminense que disputaram recentemente a Taça Guanabara, vencida pelo Fluminense. Queria contar sobre como é que foi o jogo. O Flamengo abre o placar, 16 minutos do primeiro tempo, Pedro bate de fora da área, a bola desvia no Capasso e engana o goleiro. O mesmo Capasso aparece para cabecear e deixar tudo igual ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o VP inventa, tira Gabigol e Arrascaeta, é super cornetado por torcedores. O Flamengo recua da bola ao adversário e começa a sofrer. Não fosse a falta de pontaria dos jogadores do Vasco e boas defesas do Santos, que se recuperou e deixou uma boa impressão, e o Vasco teria virado a partida. A vitória do Vasco colocaria o Cruz Maltino na decisão. Até que no finalzinho, jogo caminhando por 1-1, Rodrigo perde uma bola fácil no meio campo, não faz a falta no Matheus França, que havia acabado de entrar. O Matheus invade a área e sofre o pênalti do Capasso. Pedro bate, faz 2-1 para o Flamengo, e o mesmo Pedro cobra uma falta. Um pouco depois, com velocidade, coloca o Ayrton Lucas para disputar na corrida com o Capasso. O Ayrton passa pelo zagueiro argentino e toca na saída do goleiro adversário para fazer 3-1, coroando uma ótima atuação. Ayrton Lucas, um dos melhores em campo na vitória rubro-negra. Flamengo que nunca perdeu para o Vasco, depois de iniciar um duelo de mata-mata, vencendo, confirmou, seguiu fazendo valer essa máxima e agora vai para a decisão com 2 vitórias importantes, mas continua bastante pressionado e pendurado o VP. Se perder do Fluminense, a tendência é que ele seja demitido. O Flamengo consegue chegar à final com 2 vitórias, mesmo sem encantar. Queria saber a sua opinião sobre tudo que eu contei. Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal e assistir às nossas lives. Combinado? Abraço, tchau!